Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Invencibilidade chega ao fim, e chega ao fim no pior momento, no pior jogo possível, Ravel. Nesta quarta-feira de cinzas, o Bahia, que faz um grande início de temporada, inclusive chamando a atenção na Série A pelas 2 vitórias fora de casa, ou 2 triunfos, como os torcedores do Bahia preferem, venceu Corinthians e Vasco fora de casa. E dentro do Campeonato Baiano, quando utilizou a base, quando utilizou times mistos, o desempenho foi sempre de bom para muito bom. Talvez a gente esteja vivendo o melhor começo de ano do Bahia, na era do Grupo City, sem dúvida, mas em muitos anos. Considerando a perspectiva que a gestão do Grupo City traz, é o início de ano do Bahia que mais alimenta perspectivas, que mais alimenta sonhos até. E, obviamente, tudo vinha sendo trabalhado para chegar na Libertadores. O Bahia novamente precisa chegar na Libertadores pelas fases de classificação, que a gente chama de pré-Libertadores. Muita gente já brigou muito com esse termo, mas eu acho que no final das contas todo mundo já entende que pré-Libertadores sim conta oficialmente como participação na Libertadores, mas não tem maiores problemas em usar o termo. No entanto, oficialmente, o Bahia vive a segunda fase da Libertadores. E justamente no jogo em que tudo deveria ser direcionado para o Bahia fazer sua grande atuação, fisicamente, taticamente, e pela postura demonstrada nas partidas fora de casa na Série A, foi um tapa na cara essa derrota pro O'Higgins por 1-0, sem muita perspectiva do jogo ter uma rota diferente. Até porque o golaço do time chileno foi logo no começo da partida e chegou a ter um segundo gol também no começo do segundo tempo, que foi anulado pelo VAR. Inclusive, tivemos reclamações por parte dos jogadores do Bahia já no primeiro gol, mas no segundo o VAR acabou anulando e tornando essa derrota absolutamente irreversível para o jogo de volta na Fonte Nova. Mas, antes da gente falar em possibilidade de reversão, antes da gente pensar já na próxima quarta-feira, eu queria, Ravel, voltar para a questão de tudo foi trabalhado para que o Bahia nesse jogo mostrasse suas qualidades. E mostrou, na verdade, defeitos que até a gente já conhecia, mas conhecia de 2025, não de 2026, né? Exatamente, Fred. O que acontece? Boa noite para você, boa noite para Cássio, para João que está na direção dessa live, para todo mundo que também já está consumindo esse conteúdo agora ao vivo e para quem vai consumir depois também, o meu abraço. Fred, hoje Salvador vive um clima melancólico pelo encerramento do Carnaval, né? Uma festa que mobiliza muito a cidade, é responsável por boa parte da expansão da receita da nossa economia nesse período do ano.
Mas até o torcedor mais melancólico, triste pelo fim do Carnaval, não esperava ficar ainda mais melancólico, como ficou na noite de hoje, ao ver o Bahia ter uma atuação pífia contra a equipe chilena, a equipe do O'Higgins, né? Uma equipe que vinha invicta jogando no seu estádio, né, no El Tenente, na cidade de Rancagua, que fica ali 1 hora e 20 minutos de Santiago, que fez uma boa partida, é bem verdade, né, principalmente no primeiro tempo, mas o que determinou o jogo como ele foi essa melancolia do Bahia, a melancolia carnavalesca do Bahia, a melancolia de quarta-feira de cinzas do tricolor baiano, que fez com que o torcedor mais apaixonado por carnaval ficasse ainda um pouco mais triste. E como você mesmo disse aí nessa sua fala inicial, eu também vou fazer também uma fala inicial minha aqui, ainda antes de você entrar propriamente no jogo, eu acho que o principal ponto em relação a essa derrota de hoje, que como você também já pontuou, Fred, ela acaba trazendo escaras menores do que poderiam em razão da conjuntura do jogo, o principal ponto está em ver o Bahia ser, mais uma vez, um time que parece ter medo de dar o próximo passo. Um time que tem, no seu DNA, no seu comportamento principal, aparentemente, um sentimento, uma sensação, uma prática que não diz respeito, que não parece compatível com aquilo que esse time pode dar, com que esse time pode entregar. E eu estou falando isso porque a gente nem pode condicionar tanto isso ao jogo fora de casa, na minha leitura de jogo nesse momento. O Bahia faz um jogo honesto contra o Corinthians. Eu sei que muitos torcedores pensam que o Bahia não jogou bem contra o Vasco. Eu não sou muito dessa linha. Eu acho que o Bahia fez um jogo inteligente contra o Vasco. 2 partidas fora de casa onde o Bahia consegue vencer e hoje perde sem merecer em nenhum momento sequer o empate, também jogando fora de casa, mas não é porque jogou fora de casa, é porque parece ser um time covarde. E covarde no sentido de não de ser necessariamente um time que não tem bola para jogar, é no sentido de ser um time frouxo. Um time que parece ter, Fred, medo de dar os passos mais ousados, de dar os passos necessários para ser um time temido mesmo. E eu já tinha falado isso aqui em outras ocasiões em 2025. Essa faceta do Bahia, tudo que a gente viu hoje a gente já conhecia, mas de 25. Já conhecia, de temporadas passadas, né? 24, 25 principalmente. Essa faceta ela não tinha ainda aparecido em 2026 e foi por isso que o torcedor do Bahia foi para o jogo de hoje confiante. Os 400 torcedores que tiveram no El Tenente, como aqueles que assistiram o jogo hoje no streaming. Né? Mas aí vem o Bahia e faz uma partida. Daqui a pouco eu vou entrar na partida, mas assim, só fazendo análise macro ainda, faz um jogo que dá a medida do porquê que esse time não é confiável para parte considerável da torcida ainda, porque é um time que parece não ter a ousadia necessária para dar o próximo passo, e aí perde na pior hora, como diz a nossa thumb aí. Perde na pior hora porque há um problema mental, anímico, espiritual, quer que seja, que revela uma covardia que só tem como dar nesse resultado. Só tem como dar nesse resultado. A tendência natural, e também dando uma pincelada breve aqui no próximo jogo, a tendência natural é que esse Bahia não se apresente na Fonte Nova, porque a torcida nem deixa esse time jogar dessa forma. Mas assim, quando você vê o Bahia jogar dessa maneira, você tem a explicação, por exemplo, do porquê que o Bahia foi eliminado na fase de grupos da Libertadores do ano passado. Então o time precisa mudar a postura, precisa mudar a mentalidade, e a sensação que se dá é que essa cara, antes era uma cara que apresentava assim todo jogo fora de casa, agora parece ser uma cara que aparece em todo jogo eliminatório fora de casa, né? Você está diminuindo ali as graduações de sofrimento, mas ainda não é o suficiente. O Bahia precisa aprender a jogar as competições e se portar de maneira mais uniforme, de maneira mais condizente com o protagonismo que a torcida espera, o protagonismo que é justificado pelo nível de investimento que tem sido feito, e não jogar dessa forma, porque, já passando a palavra para vocês aí novamente, é patético. O que o Bahia fez hoje, na noite de hoje, é patético, é contraproducente, faz com que o torcedor volte a ficar novamente desanimado, desesperançoso, com a pulga atrás da orelha em relação aos objetivos do clube ao longo do ano.
Não porque a classificação tenha se tornado algo impossível. Eu ainda acho que o Bahia é favorito para se classificar. Mas essa postura, essa mentalidade, elas precisam mudar urgentemente. Perfeito, Ravel. Detalhe que eu também acho que É plenamente reversível. Se o segundo gol não é anulado, aí a gente teria um drama, tá? Mas de toda forma, Ravel, mesmo considerando plenamente reversível, eu vou trazer Cássio aqui para a conversa. A gente viu e acompanhamos e fizemos os programas juntos em 2025 uma estratégia muito pragmática de Rogério Ceni nesses 2 jogos fora de casa da pré-Libertadores. A gente sempre teve a sensação que o Bahia poderia ter jogado mais nos 2 jogos fora de casa do ano passado. Mas a gente destacou que para Rogério traz o empate, trabalha na Fonte Nova. No final das contas, foi a margem de segurança talvez tenha sido maior do que o torcedor enxergava, porque o torcedor sente mais do que o treinador. Porque no fundo, qual foi o risco que o Bahia correu ano passado? Mínimo, tá? Mínimo. O segundo jogo ali teve um enfrentamento maior, até maior do que se esperava, mas uma margem de segurança muito alta. Agora, Cássio, o Bahia começa mais uma participação na Libertadores com uma derrota, tá? Diferente do que a gente viu ano passado. E aí eu queria, Cássio, primeiro que você contextualizasse para a história, porque não é porque agora o Bahia se torna um clube com perspectiva de estar na Libertadores de forma recorrente. Eu imagino que, pelo investimento que envolve o Bahia hoje, a cada 5 anos a gente vai passar a ver o Bahia em 4 deles na Libertadores, 3, 4 pelo menos na Libertadores. A gente ainda precisa celebrar como um feito histórico a participação. Então eu queria, Cássio, que você ajudasse a gente a contextualizar também um pouco dessa estreia do Bahia, mais uma Libertadores na conta, mais recordes sendo batidos, ainda que dessa vez sem o ponto, sem o empate, sem a vitória, né, colocando mais uma derrota na conta. Isso. Fred, essa é apenas a 11ª vez que o Nordeste participa da Libertadores, né? Por isso que eu disse que a gente ainda precisa... Em algum momento a gente vai dar um cenário geral, né? Sem precisar trazer esse impacto que é uma competição que existe desde 1960, com o Bahia sendo o primeiro representante do país na competição. E nesses mais de 60 anos, são apenas 11 participações do Nordeste. Agora, dessas 11, Fred, 5 de 2022 para cá. Isso já tem uma virada, para mim, tem uma virada de chave muito grande. Porque foram 6 de 1960 até 2009. Aí você anda um bocado, depois aí corta para 2022 com Fortaleza, 23 Fortaleza, 25 Bahia e Fortaleza, os dois juntos. E agora 26 o Bahia, que pela primeira vez participa de maneira consecutiva. Pedro Pereira, ele até tinha mostrado mais cedo um dado muito curioso. As 5 estreias do Bahia aconteceram na condição de visitante. O cara nunca estreou na Fonte Nova. Né? Agora, e o que é curioso, e só tinha perdido uma vez. Justamente o primeiro jogo, que foi contra o São Lourenço, 3-0, o Bahia vence na volta por 3-2, mas havia saldo de gols e aí não passou. E isso aí na Libertadores de 60. De 60. Aí empate com o Deportivo Itália, da Venezuela, 0-0. Detalhe, a gente brinca que foi lá e lá, né? Aquele Bahia e Ceará naquela final da Copa do Nordeste. Foi a mesma coisa de 64. Não foi de volta, não. Foi volta e volta. Mesmo assim, os 2 jogos foram da Venezuela. Mas enfim, o primeiro foi empate. 89, Internacional 1, Bahia 2. Esse aqui é curiosíssimo porque é 3 dias depois de ser campeão brasileiro contra o Inter. Tipo, ganhou o brasileiro, 3 dias depois estava jogando já pela Libertadores e aí o Bahia venceu. E 25... Inclusive, para quem está assistindo agora ao vivo, mas faltam 2 horas para comemoração aí de 37 anos da partida final do Campeonato Brasileiro. Aí. 19 de fevereiro,
De 1989, Detalhe. valendo do Campeonato Brasileiro de 88. Detalhe, isso foi no Carnaval de 89. Isso. Porque o Carnaval muda, né? Já tem de vez em quando na primeira semana de março, de vez em quando. Ano que vem vai ser na primeira semana de fevereiro. Isso, Vai começar no curtíssimo. aniversário do Santa Cruz, inclusive. 3 de fevereiro vai começar. E agora foi já na segunda semana. Mas o de 89 foi o Bahia sendo campeão no meio do no Carnaval, né? E aí, e só sobre essas estreias, ainda tem Strongest 1, Bahia 1, que já tinha sido uma atuação fraca, mas assim, ali tem altitude, você faz as ressalvas, né? Essa agora contra o O'Higgins do Chile, que é a gente já está falando uma homenagem a um dos Libertadores da América, no caso, esse aí é o Libertador chileno. Ravel foi muito preciso quando ele fez a análise dele, no macro, do jeito que ele até falou, de que assim, ganhar do Corinthians na Vila Belmiro e depois ganhar do Vasco, assim falar, ó, e a gente até trouxe, inclusive, isso no raio-x do Brasileiro também, que isso sinalizaria tipo, vai ser diferente dessa vez, o Bahia como visitante, né? Esse Bahia vai ser diferente, mas a postura, e aí daqui a pouco entra no jogo, até porque eu tenho uns números para falar aqui, mas a postura realmente, ela acabou travando, pelo menos nessa primeira rodada, o Bahia nessa Copa Libertadores. Esse foi o 25º, só para concluir o histórico, foi o 25º jogo da Libertadores e foi a 7ª derrota do Bahia. O Bahia agora tem 10 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, saldo de 4 gols, que agora 28 não marcou nessa partida e subiu para 24 gols sofridos. Considerando os outros nordestinos, apenas 4 clubes do Nordeste participaram, né? Ou seja, o Bahia tem 38 pontos em 5 participações, isso considerando todas as vitórias por 3 pontos, né, para padronizar. Sim. Fortaleza tem 24 pontos, com 4 jogos a menos, ou seja, o Bahia tem um desempenho bem melhor na Libertadores. O Fortaleza só fez 4 jogos a menos, mas tem 14 pontos a menos. O Sport tem 1 ponto a menos que o Fortaleza. O Sport tem 23 pontos em 14 jogos. É o contrário. Fortaleza, se você for para a Sul-Americana, ele tem um quadro bem melhor e o Sport lá apanhou pra caramba. Mas da Libertadores, o aproveitamento do Sport é melhor. E o Náutico tem 8 pontos. O Náutico jogou em 68 como vice da Taça Brasil. Então, tipo, existem 10 na hora que você vai nas outras competições, mas na Libertadores realmente só esses 4. O Vitória já foi vice do Brasileiro, vice da Copa do Brasil, mas nunca participou. O Ceará ali como vice da Copa do Brasil, o Santa Cruz com suas campanhas, enfim. Cada o vice da Copa do Brasil do Ceará agora valeria vaga da Libertadores. O Vitória tem uma quinta colocação recente na Série A que não valeu vaga, né? No ano seguinte foi estendido. Então, assim, não, mas pior ainda é que, na verdade, ele foi vice do Brasileiro quando só o campeão ia, terceiro do Brasileiro quando ia campeão e vice, e quinto do Brasileiro quando você ia até o quarto. Caí, meu irmão. E vice da Copa do Brasil, mas aí quase todo mundo foi, quando isso, também não teve vice. Mas é isso, Fred. Agora, eu acho que a tendência de o Bahia chegar a esses 41 pontos no ranking geral aí de pontuação da Libertadores, eu acho possível. Porque eu acho que o Bahia não se permitirá ter uma atuação tão... Foi 60% de posse de bola e não ter acertado uma bola, segundo o scout oficial, não tem, não existe scout oficial, né? Scout dos aplicativos que fazem dessa forma, mais redondinhos, nenhum chute no alvo. Primeiro, até chute na barra de forma geral já foi pouco, tá? O Bahia foi 10-7, na verdade, pro O'Higgins, mas na hora que você vai pro gol são 3-0. E aí você, nesse número... Tem, Cássio, estatísticas oficiais, tá? Eu ia colocar o direção da Comembol, porque a da Comembol, na verdade, ela é uma divulgadora, não levanta, ela contrata como todo mundo. E, por exemplo, aqui eles botaram até 2 a mais pro Bahia. Sabe aqueles chutes são travados? Isso é muito curioso, inclusive, né? Porque um número que é frio, Fred, ele não pode dizer, se o cara chutou a bola, eu não posso dizer, não chutou não. Exato. Mas assim, o que é que acontece? De repente, algum chute travado para um quadro não conta. Ou seja, no 10-9 por rings em chutes, tá? O Bahia com quase o dobro de passes, 503 a 273, e a posse de 65%. Você leva aí 65% de posse de bola, repito, desses 9 chutes, ou 7, enfim, esse aqui é o da Comembol oficial, mas, enfim, 7, 9 chutes, nenhum no alvo. E esses do O'Higgins, esse aqui não tá
o do gol anulado, porque Sim. na hora que isso é um lance invalidado, ele não entra na conta. Então, na verdade, mesmo fazendo uma partida bem mais ou menos, o O'Reilly, ele consegue ter realmente uma leitura de mais perigo em relação ao Bahia. Totalmente. Ravel, tem uma mensagem aqui no chat. Mensagem chegou de Pablo Carvalho, que inclusive é membro aqui do canal, tá? Membro do grupo. E ele traz algo que eu acho que é o ponto de partida para a gente debater. Fred, o Bahia sem Everton Ribeiro é outro time, não é o Bahia. A primeira pergunta que eu faço então, Ravel, é essa. O Bahia realmente criou uma dependência tão grande de Everton Ribeiro, porque em 2025 não parecia essa dependência tão direta e tão clara assim, por mais que Everton Ribeiro fosse um jogador decisivo e importante. A gente até via, sobretudo naquele começo, antes da lesão de Eric, como o Bahia respondia bem quando jogava com Caio Alexandre, Jean Lucas e Eric, né? Fazia o triângulo com os três. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: não tendo Everton Ribeiro, a escalação, a escolha de Ceni para você foi a correta? É a melhor forma de jogar sem ter Everton Ribeiro? É a escalação que Ceni mandou para campo, que corrigiu com 30 minutos, inclusive? Vamos lá. O Bahia sempre foi dependente de Everton Ribeiro, Fred. Só que a mudança de perfil dos 11 titulares tornou o Bahia mais dependente de Everton Ribeiro. Isso porque, anteriormente, o Bahia, além de ter o craque da camisa 10 tricolor, possuía também nos seus 11 iniciais ali um Caio Alexandre, que era responsável por fazer passes em profundidade, achar aquele jogador ponta em projeção. Você tinha um Jean Lucas vivendo a melhor fase. Você tinha um Eric Pulga e um Ademir inteligentes e rápidos o suficiente para poder quebrar em linhas. Então você não conseguia perceber tanto a necessidade de você ter um jogador cerebral no time quando esses atletas que eu mencionei ou compunham o time principal ou estavam em melhor fase, né? No caso de Jean Lucas, continua titular, mas não está jogando bem. Ademir continua titular, mas entrou numa fase ruim. Pulga e Caio Alexandre andam tão mal, né? Retornaram mal de suas lesões, que nem o time titular ocupam mais. Então a mudança de perfil do time do Bahia, passando a ser um time mais físico, com mais entrega, com mais disciplina tática, em detrimento dessa qualidade técnica, faz com que o Bahia se torne mais dependente desse refino, Fred, porque Everton Ribeiro é uma ilha nesse time hoje. Everton Ribeiro é uma ilha de qualidade nesse time hoje. Porque o jogo tem que passar por ele para o Bahia conseguir ser inteligente, cadenciar, sair da zona de pressão. Porque os pontas, né, Ademir não vive boa fase. O Kiki Oliveira, que hoje é titular, ele não é um cara que vai pensar o jogo, que vai articular a jogada. Ele vai correr para marcar pressão no zagueiro, para dar calor no goleiro, para se entregar taticamente, mas não vai driblar. Não vai fazer um passe em projeção, né? Acevedo não vai fazer o que Caio Alexandre fazia. Então o Bahia muda de cara, muda de configuração e Everton Ribeiro passa a ser extremamente importante para que o Bahia ainda tenha, assim, uma qualidade para poder atacar os adversários. E dentro disso, respondendo a sua segunda pergunta, é inegável que o Bahia, que Rogério Ceni errou hoje na escolha pelo substituto de Everton Ribeiro. Primeiro, parecia que o Bahia nem tinha se dado conta de que Everton Ribeiro estava indisponível para esse jogo, porque colocou o substituto que hoje foi a campo, Eric, por mais tempo do que poderia no jogo do final de semana, quando todo o time titular, todo o resto do time titular foi poupado, foi preservado. Segundo, porque mudou ainda mais a característica do time. Se o Bahia já está se portando como um time muito físico, reativo por vários momentos, que abre mão de jogar na sua característica que o torcedor até estava habituado, Fred, a escolha por Eric fez com que o time entrasse ainda mais dentro desse perfil. Quando, na minha avaliação, o natural seria, ante a indisponibilidade de Michel Araújo, que reúne bem, que transita bem nas duas propostas, o substituto natural deveria ser Rodrigo Nestor, que nem sequer entrou na partida hoje. Pelo perfil que se tem no elenco, Rodrigo é quem mais se aproxima das características de Everton. É óbvio que não estamos falando do mesmo nível de entrega de qualidade, mas é quem melhor consegue emular a presença
do craque do elenco. Então, por que não entrar com ele? Aí, na minha avaliação, e já entrando no jogo, Fred, eu acho que Rogério percebeu nisso a oportunidade de ser ainda mais pragmático, de ser, mais uma vez, o Rogério e o Bahia das fases eliminatórias de 2025. É como se ele entendesse... Empatezinho fora, tá bom demais, traz resultado em Salvador. Trabalhar a jogada, negar espaço, ter disciplina tática e sair com verticalidade. Tanto que o Bahia entra num negócio que é algo assim que o torcedor do Bahia não está acostumado a ver. Esse Bahia da trocação, que tentou ser, né? Porque nem conseguiu, mas que tentou ser. Pegava a bola, rápido já tentava ligar contra-ataque, aí cedia a oportunidade para o adversário de novo, errando passe pra cacete. Obviamente não ia funcionar essa proposta, porque o Bahia não está acostumado a jogar assim. E aí quando você tira Everton Ribeiro e coloca um jogador nesse perfil, é a resposta, né, que o torcedor se perguntava. E se o time do Bahia seria pragmático, mais uma vez, tentando esse empatezinho para poder decidir na Fonte Nova. E aí flertou muito com o perigo, porque o Bahia abdicou de jogar. Abdicou de jogar a partir do momento em que você não tem ali outro jogador com as características necessárias para fazer o time ser propositivo também. Não à toa, a substituição não só se mostra errada pela execução no começo, como pela leve melhora do Bahia no segundo tempo. Né? A mudança nos 30 minutos do primeiro tempo ali nem surte tanto efeito na etapa inicial. Te surpreendeu. Mas na final, a mudança mudou. Com 30. Eu acho que ele, assim, me surpreendeu. Não porque é eu acho que... dele, né? Ele assumiu um erro ali. Eu tô muito curioso, inclusive, para ver a coletiva dele. Inclusive, para ver a resposta de Eric depois, né? Porque, assim, para uma Libertadores, acho que todo mundo quer jogar, sair daquela forma tão cedo, é frustrante e meio. Eu acho que... Eu achei a expressão dele serena no banco, pelo menos, quando foi substituído de Eric. Não achei uma expressão raivosa. Não, assim, inclusive, ele nem participou tanto do jogo. Tava meio perdido ali, sem função. A realidade é que Eric ficou sem função. O que porque se eu acho diz que ele internamente é que ele é um cara muito bom de grupo, Fred. Eu achei ele uma expressão muito serena. E eu também vejo muito isso. Porque no Bahia, não é exatamente uma troca quadrado por quadrado, triângulo por triângulo. Eu acho que o jogador, na situação dele, entende que o treinador está mudando a forma com que o time deveria jogar. Né? É uma mudança conceitual. Não é aquela história, tá mal demais, sai. Porque ele também não estava mal demais, assim, entregando. Não era. Ele só estava como quase todo mundo estava. Exatamente. Assim, é o que você falou. Assim, não é que ele não estava conseguindo pegar a bola para cumprir uma função específica no jogo. E o Bahia, a partir da mudança dele, conseguiu executar a mesma proposta. Não. O Bahia mudou a forma de jogar, ou pelo menos tentou mudar a forma de jogar a partir da substituição. O problema é esse, né? O Bahia que foi a campo com o Ronaldo, Roman Gomes, que ganhou também a titularidade aí, Gabriel Xavier, diante da indisponibilidade de David Duarte Canu, Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, o já citado Eric, Ademir, Kike Oliveira e William José. O grande problema é que esse Bahia, desde o começo da partida, se viu muito pressionado pelo O'Higgins. Antes do gol, já tinha sofrido uma finalização muito perigosa ali pelo lado esquerdo, com 2 minutos, quando Ronaldo foi obrigado a fazer uma boa defesa, né? E continuou nesse espírito de tentar trocar com o O'Higgins, quando na verdade o time chileno estava tentando ali fazer aquilo que também já é costume da gente ver no futebol, que é você tentar aplicar 15 minutos ali de uma intensidade inicial, né? Tentar se colocar na frente do placar e depois negociar a postura, ver o que vai dar. Então, o Bahia deveria ter tirado um pouco o ritmo do jogo, né? O gramado estava em ótimas condições. O Bahia deveria ter a atmosfera não tinha melhor, não. O estádio esvaziado. Bem bonito, inclusive. Não, acho que teve até um bom público, Fred. Mas assim, pelo perfil do... Bom público pro O'Higgins. Sim. Eu acho que pelo perfil do estádio muito aberto, umas partes ali bem distantes do gramado, o Bahia poderia ter jogado dentro mais das suas características, mas não se deu nem essa oportunidade aí rapidamente, com 4 minutos ou um pouco menos. Numa falha, o erro da jogada começa com o William José, que tenta um passe de 3 dedos para Kike Oliveira, erra. Aí Jean Lucas salta da linha, erra. Luciano Juba salta da linha, também erra. E aí a bola vai se criando ali por aquele lado esquerdo da defesa do Bahia, que não funcionou hoje. E aí o jogador do O'Higgins aceita uma bela finalização de chapa. Tem a parte do mérito, né? Tem um mérito do jogador. Até porque assim, o O'Higgins, o primeiro tempo principalmente, fez um bom jogo, tá?
foi um time que jogou bem. Então, o Gonçalves ali, né, argentino, até faz uma finalização que ela vai de fora para dentro, né, fazendo a curva, chapando a bola, ainda bate na trave e morre no fundo das redes. Ronaldo nada pôde fazer. E aí o O'Higgins, apesar de pouco tempo, já fazia por merecer sair à frente do placar. E o que causa também irritação no torcedor do Bahia, Fred, é que o jogo não muda muito de cenário. É isso que para mim é o que depois mais, do primeiro veja gol. só, é o que mais me causaria irritação se eu fosse torcedor do Bahia, porque assistindo é o que me causa irritação. O jogo não Pois muda. é, Mesmo não melhorando muda. o segundo tempo, o Bahia não tem o botão. Diz assim, vamos empatar esse jogo de toda forma? Vamos ligar Isso dentro de uma lógica do ímpeto, de pelo menos o time se conectar para buscar isso. Mas pode também não ter acontecido. É difícil, assim, acho que avaliar, porque na hora que o Bahia ganhou do Corinthians e ganhou do Vasco, só é um Bahia que se apresenta fora de casa. Porque se esses resultados não tivessem existido, A gente continuaria com... esse Bahia de hoje não teria sido muito diferente do que Mais foi do o Bahia mesmo, seria mais do mesmo. Então, esses dois jogos, eles levantaram a expectativa, Fred, e Ravel, para essa partida no Chile, mas também não é assim, ó, o Bahia não quis ir ponto final. Ainda que a atuação do O'Higgins tenha sido mais ou menos, mas eu acho que o comportamento do time do Chile, ele não deixou o Bahia tão confortável assim, não. Não, eu concordo, mas assim, eu repito algo que eu falei quando o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil pro Fluminense, no Maracanã. Não, ali foi horrível, pô. Mas eu sinto a mesma coisa. Primeiro, o Fluminense é muito mais time. Não, muito mais time. E também vale pro último jogo ali da Libertadores, né, fora de casa ali com o Inter. Parece que não liga o modo tentar empatar, custe o que custar. É tudo muito calma, processual, digamos assim. Tudo muito por aí mesmo. processual. Eu acho que a palavra é essa. Vamos fazer os processos corretamente, porque talvez fazendo os processos corretamente, ótimo que seja assim. Futebol funciona assim. Mas mata-mata não. Talvez, se o time for processual na Série A, ele passe a somar muito mais pontos fora de casa do que somou historicamente. Mas no mata-mata, é claro que tem 90 minutos, mas vamos supor, termina o primeiro tempo em Salvador 0-0. A gente vai ver um segundo tempo do Bahia em cima, como se não houvesse amanhã. E eu acho que o jogo hoje pedia um pouco de uma tentativa de já melhorar o cenário para Salvador e não dizer assim, ó, vamos processualmente porque ainda tem mais 90 em Salvador. E aí flertou com 2-0. E seria aí sim muito trágico, né? Principalmente porque a estratégia processual não estava funcionando nem para o time se defender. O Bahia não só não atacou, como se viu exposto em diversos momentos, né? Se a gente estivesse falando assim, pô, beleza, o Bahia vai tentar aqui compor com o jogo, porque esse 1-0 tá com cara de 1-0 e nós vamos resolver na Fonte Nova. Sim, Porra, eu não concordo com a estratégia, mas eu conseguiria compreender a estratégia, Fred de Cássio. A questão é que em vários momentos da partida, o O'Higgins chegou próximo de fazer esse 1-0 virar 2-0. Exatamente. E o Bahia, em praticamente nenhum momento, fez esse jogo parecer cara de 1-1. O 2-0 no placar demorou um pouquinho, inclusive, tá? Porque a análise para a revisão demorou. Exatamente. Então, assim, quando você vai para essa linha de tentar ser frio, até o ponto de ser gélido e pragmático, como o Bahia costuma ser, principalmente em competições eliminatórias, a sensação que eu tenho é essa que isso está encarnado no Bahia dos mata-matas, sabe? O Bahia que enxerga o jogo de uma forma muito lógica, como se houvesse sempre no futebol uma relação de causa e consequência. Eu até acho que isso impera no futebol, mas ele não acontece sempre. É como você falou, Fred, eu duvido que se a gente chegar lá no intervalo, na Fonte Nova, o jogo tiver 0-0, 1-1, se o Bahia não vai se lançar loucamente à moda antiga no ataque para tentar a classificação. Então, assim, faltou o Bahia ter um pouco mais de ímpeto. E com isso eu não estou falando que o Bahia deveria ter subido para o ataque de maneira desordenada, não. Mas tentar alguma coisa que funcionasse melhor com aquilo que o Bahia precisava buscar. Como, por exemplo, já falando aqui do segundo tempo, quando ele tentou o Everaldo e o William José, sem o Bahia conseguir nem preencher o terço final do gramado, eu não consegui entender o que ele quis fazer. Se existia uma mínima possibilidade do Bahia conseguir chegar no ataque do
né, no campo de defesa do O'Higgins, seria pelas pontas com jogadores abertos em velocidade para tentarem lançar, explorar a fragilidade técnica defensiva dos laterais. E você ter uma ocupação do jogo mais próxima do gol. E não ter 2 centroavantes sem cruzar uma bola na área. O Bahia não cruzou a bola na área, o Bahia não teve finalização no gol. E no pouco que chegou com Juba e Jean Lucas pelo lado esquerdo. Ou seja, Everaldo e William José na partida de hoje foram inoperantes. E essa péssima leitura do jogo, associada a essa frieza de achar que perder por 1-0 tá bom porque na Fonte Nova se resolve, é algo que eu acho que machuca muito o torcedor do Bahia. Porque, é como eu disse, assim, são características que são muito, muito frequentes num Bahia que joga fora de casa em temporadas anteriores e especialmente em competições eliminatórias, onde o Bahia parece acreditar que a maneira pragmática de se portar fora de casa, no cômputo geral, vai sempre valer a pena porque em casa se resolve. E aí você tem, por exemplo, como você mesmo também pontuou, Fred, a eliminação contra o Fluminense que mostra isso, que nem sempre vai funcionar. Nesse caso, especificamente, a ordem do mando foi invertida, né? Primeiro o Bahia jogou em casa e depois acabou perdendo fora, mas seja como for, esse time precisa mostrar mais apetite, mais postura, jogando fora de casa competições eliminatórias também. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, o Bahia atacou bastante. No jogo contra o Vasco, atacou menos, mas atacou. Hoje o Bahia não atacou. Então parece até que os jogadores, ou o próprio Rogério, conseguiram assimilar que a postura do time fora de casa, num campeonato de longa duração, também precisa ser diferente. Mas o do mata-mata parece que a chave não virou ainda. Porque a postura que o time teve hoje, e eventualmente se classificando contra o O'Higgins, eu não acredito que vai ser muito diferente ou contra a Deportivo Táchira ou contra a Tolima da Colômbia. Porque a impressão que se tem é que o Bahia entende que esse é o caminho. É o caminho mais seguro para chegar no seu objetivo, que é se classificar. E não é. Não é. Uma prova de que não é que o Bahia esteve à beira de tomar um 2-0 hoje, e reverter um 2-0 seria muito mais difícil do que reverter um 1-0. É importante dizer, Ravel, então, deu certo ano passado, com sobras, mas essa mesma frase foi dita. Eu não acho que a melhor forma que o Bahia tinha para encaminhar sua classificação nos 2 jogos que fez fora de casa foi a estratégia usada no passado. Com certeza. Até porque Leonardo Ximenes utiliza aqui no chat teve uma um palavra mais, que eu acho logo que no começo do bem. jogo contra o The Strongest, né? Ano passado. Pois é. E ele resume bem aqui no comentário dele o que para mim foi esse Bahia de hoje. Um Bahia burocrático. Um Bahia que parece não entender, né, onde é que ele está, a urgência, o posicionamento, o nível técnico, a necessidade de sobrepor ao adversário em momentos da partida, tudo bem. O time que está jogando em casa do outro lado lá tem a sua qualidade, vai tentar, vai estar acima em alguns momentos, isso é do jogo. Agora, no frigir dos ovos, o Bahia não esteve acima do O'Higgins hoje em nenhum momento. Não é possível que a gente veja um Bahia tão burocrático e aceite isso com tanta naturalidade. Então, eu acho que o principal problema desse Bahia na noite de hoje é aquilo que a gente já tinha visto em temporadas anteriores, sobretudo jogando competições eliminatórias. E se continuar dessa forma, esqueço. Você pode até passar na força da Fonte Nova e tudo mais, mas você vai só adiar o sofrimento. É como o Rogério também já tinha falado, né? Adiar as derrotas. Aí hoje vem a primeira derrota. Não adianta, você vai adiar a derrota, mas ela vai vir quando o comportamento não for condizente àquilo que o time precisa ter para subir outros degraus. Se não amanhã ou depois. Se a gente não estiver falando da eliminação do Bahia contra o O'Higgins, talvez a gente fale da eliminação contra um desses 2 times. Como o Bahia ainda é favorito, é possível que ele passe dessas 2 fases, mas com essa bolinha, com essa forma de encarar a competição, não vai passar da fase de grupos. E eu acho que o torcedor do Bahia, ele deseja muito mais do que o Bahia tem apresentado. Caramba, foi duro. Eu não sei se era para tanto a atuação de ser frustrante, mas, por exemplo, o comportamento do Bahia pode ser completamente diferente. Assim, se ele tiver um mando de campo muito forte e se comportar um pouco melhor fora de casa, tipo, perceba que eu não estou dizendo que quer ser competitivo fora de casa, estou dizendo melhorar um pouco fora de casa, numa Copa Libertadores, isso o cara consegue passar de fase, consegue ir longe, pô. Assim, então, essa derrota de hoje, vou fazer como se fosse uma pesquisa de torcida, assim, ela vai ser o retrato. Um outro jogo, ficar atento a uma próxima atuação do Bahia como visitante,
porque tem outras duas atuações que o Bahia pode tirar e não dar o retrato de que essa é a cara do Bahia. Porque, assim, contra o Corinthians todo mundo fica empolgado. Contra o Vasco o time respondeu bem. Aí o de hoje é que vale. Assim, o jogo vale, mas eu digo, tipo, esse é que é o Bahia fora de casa, pode ter sido uma soma de fatores para que o time tenha se comportado como o Bahia 24, o Bahia 25. Esse Bahia que não convence, que no fim das contas o Bahia não vai longe na Copa do Brasil, nas últimas fases, nas últimas competições. Na própria Libertadores, inclusive, pelos jogos fora de casa. Tanto é que, detalhe, quando conseguiu ganhar aquele jogo nacional do Uruguai, mas aí faltou muito contra o Atlético Nacional, contra o Internacional também. A leitura de Ravel, ela é correta, mas eu vou tratar como... Eu não vou tratar de forma tão definitiva assim. Eu vou colocar, dizer, eu preciso de um outro jogo do Bahia fora de casa para ter uma base de comparação, porque tem outros 2 jogos que levantam a bola para dizer, hoje foi mal, mas esse não é o time do Bahia. Repito, se ele não tivesse vencido o Corinthians e o Vasco, aí sim a gente estaria numa lógica onde a gente estaria vendo o mesmo time dos últimos 2 anos. Mas tem 2 resultados que, por enquanto, dão um pouco de esperança para que hoje não seja a cara de sempre. Sim, a esperança eu tenho também, Maestro. É por isso que assim, a conferir. Sim, é por isso que eu tendo a dizer que essa postura, eu estou associando mais ela ao Bahia em campeonatos eliminatórios, onde o Bahia acha que pode compor com o resultado porque é um duelo de 180 minutos. Se quiser comparar com o do Fluminense. Mas aquele do Fluminense não estava compondo nada. Aquele do Fluminense, ali sim, eu acho o jogo lá do Maracanã uma vergonha. Horrível. Mas ali é até um contexto um pouco diferente, porque o Bahia, ali foi um Bahia que se apresentou de uma maneira covarde, com a justificativa de proteger um resultado construído. Enquanto, nesse caso especificamente, é um Bahia frouxo, tentando se apegar. É como se fosse se uma luta de boxe tivesse turno e retorno, é como um pugilista que preferisse tomar poucos socos ao invés de atacar o seu oponente, porque acha que na outra luta, no seu ginásio, ele vai conseguir golpear mais. Eu acho essa atitude pouco ousada. É uma atitude tímida. E uma atitude, como você mesmo disse, Maestro, eu concordo, ela é contraditória em relação a esse mesmo Bahia jogando fora de casa num outro tipo de competição. O que para mim é um grande problema. O jogo contra o Vasco porque é como se o Bahia não conseguisse compreender que ele é capaz de fazer o que ele fez contra Vasco e Corinthians. Aí chega hoje e se aputa de novo, porque fiquei com essa impressão de que o Bahia hoje se acovardou diante do desafio que tinha. Mas esse desafio não é o mesmo desafio de você enfrentar Vasco, Corinthians ou quem quer que seja fora de casa. Parece que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Na parte técnica, os 2 jogos que o Bahia ganhou tendem a ser bem mais difíceis do que esse de hoje que ele perdeu. Essa palavra pode ser repetida? É uma palavra que foi usada aí pelo meio? Qual? Nosso dicionário jogou... Qual foi? O Bahia... Foi no calor do momento. Mas passou então foi o que eu vi mesmo, então, né? Foi o quê? Diz aí, pô. Eu não sei se essa expressão é muito utilizada aí, mas aqui na Bahia é comumente utilizada. Se aputar é como se fosse assim, você se torna frouxo, se torna covarde, se torna medroso. Não é tão comum aqui não, jovem. Por isso que... Aqui é relativamente as comum. sirenes aqui não, passou batida aqui. Não passou... Veja, quando eu escutei aqui, não passou no... Como é aquele sinalzinho? Na multa, que dá multa, na velocidade... Não, no radar. No radar, não passou no radar, não. Tava lá 60, passou a 40 por hora, mas pelo visto tava 70 já, meu irmão. Não, e quem escuta aqui em Salvador nem fica assim muito... Igor tá dizendo isso, é bastante utilizada pra cá. É uma realidade... Mas como vem de Ravel, eu sempre dou mais uma chance de ser uma palavra do dicionário, né? Eu achava que tava nesse... Mas se o próprio tá dizendo que vem num sentido mais... Pablo Carvalho mandou a seguinte mensagem pra gente, tá? O Bahia, Pablo Carvalho, membro aqui do canal, quem quiser se tornar membro e ter mensagens em destaque, assim como o Pablo, tá? É só se tornar membro aqui do canal. O Bahia é um time da ordem dos franciscanos, se contenta com pouco. Ravel, eu teria colocado... CA é Caio Alexandre, né? Eu teria colocado Caio Alexandre no lugar de Gomes por conta do amarelo. Eu tinha lido outra mensagem dele. Ele queria... Caio Alexandre no lugar de Gomes para Eric fazer a direita. Eu não teria feito essa engenhoca ali no meio, não. Aí eu acho que poderia sair muito da rota, né?
Fora que é o tipo de substituição, eu entendo a intenção de Pablo, até porque Eric já fez a lateral jogando pelo Bahia, mas é o tipo de substituição que o grupo recebe mal. Você tem um lateral direito no banco, aí você vai colocar um volante improvisado, aquilo ali passa uma mensagem muito ruim para o grupo. Então é algo que, dentro da realidade do futebol, que eu não estou nem fazendo juízo de valor aqui, só estou retratando aquilo que a gente costuma ver, não pega bem, né? Gilberto não vem atravessando uma boa fase, mas é sempre acionado. Então, se você fizesse essa mudança, provavelmente aquilo ali não seria bem recebido pelos atletas, né? Pelo grupo. E aí, quando você está em começo de temporada, você já fazer toda essa engenharia sem ter a garantia de que vai funcionar, eu acho que não seria interessante. O que eu teria feito, eu já disse aqui, teria entrado com o Rodrigo Nestor. Se não deu certo, aí eu acho que, pela partida que jogou hoje, eu teria tirado o Jean Lucas. O Jean Lucas hoje foi muito mal. Então talvez eu deixasse Eric para fazer a função dele e com isso tentar fazer com que o time jogasse um pouco mais de bola do que jogou hoje. A gente vai para as atuações individuais dentro de alguns instantes, porque antes eu queria fazer aqui, Ravel, uma leitura, a gente ler e debater juntos a coletiva de Ceni, tá? Trouxe recorte da matéria já publicada pelo GE com as falas de Ceni na coletiva e vou trazer 5 delas aqui para a tela, para a gente realmente mergulhar a partir do olhar de quem comanda o time, de quem tem assinatura pela postura. E a frase em destaque no GE mostra um Ceni que não está passando pano para o que aconteceu e que não viu algo muito diferente do que foi visto por nós. Um primeiro tempo desastroso. Não conseguimos desde o começo. Eles poderiam ter feito até mais do que um gol no primeiro tempo. Essas são as aspas destacadas na reportagem do GE da coletiva de Ceni. E aí a gente vai detalhando com falas mais estruturadas do treinador. E ele começa falando justamente da mudança, né, que ele fez ali aos 30 minutos. Tivemos que fazer uma mudança cedo para ter mais controle do jogo. Eu acho que foi uma noite em que muitas peças não jogaram bem. Foram mal individualmente. Tivemos também poucas chances de gol. Mas é 1-0 que na Libertadores acontece bastante. E temos confiança de que podemos reverter. Vamos contar com o nosso torcedor para isso. Bem básica essa primeira fala de Ceni, tá? Na segunda declaração que eu trago, ele faz uma comparação entre o time, na verdade, a segunda comparação que eu falo, desculpa, a segunda frase, eu ia ler a terceira. A segunda frase que eu trago, ele analisa as opções que ele tinha para substituir Everton Ribeiro, tá? E aí ele vai para 4 opções. Eric, que foi a escolhida, Caio Alexandre, que foi a da correção aos 30 minutos, e outras 2, tá? Nestor, que era a preferida de Ravel, e David Martins. E aí ele vai detalhando. Cada um tem uma característica de jogo. O gol cedo muda muito a nossa ideia. Era para ter bola em Kiki e Ademir atacando o espaço. Ou seja, ele queria que o Orrigues viesse e aí com mais espaço ele acionaria os 2 pontas para conduzir essa bola para frente. Como saímos com o gol cedo, eles baixaram as linhas e passamos a precisar de mais alguém para a construção. Achei arriscado começar com o Caio, mas ele treinou pouco nessa função. Quando o Eric saiu, poderia ter sido outro jogador, porque o time estava muito mal no começo do jogo, né? É o que diz Ceni. E ele faz um complemento. E aí eu vou, depois desse complemento, eu faço uma pausa para você comentar, tá, Ravel? Porque o complemento dele aqui é importante, que ele faz uma comparação de 26 com 25. São times distintos. Era muito mais prazeroso jogar com o time de 2025. Eu gosto muito, mas era um time que jogava fora de casa e sofria muitos gols. Caio Alexandre estava no auge físico. Hoje não está. Hoje Jean Lucas também caiu de produção. Hoje não tivemos Everton. Acho que mudou um pouco a qualidade técnica do conjunto. O Cauli entrava para fazer um quarto homem. São questões que temos que solucionar.
eu acho que hoje faltou ganhar bolas de um contra um. Desculpa. Eu acho que hoje faltou ganhar bolas de um contra um pelo lado. Não tivemos um drible, uma jogada individual que nos levasse a finalizar. Essas bolas que ele está falando são as bolas de Ademir e de Kik. Esse 1 contra 1 que ele está se referindo é 1 contra 1 ofensivo e não defensivo. A volta de Everton vai ser uma alternativa, mas temos que buscar outras. Queria fazer o primeiro pause aqui, Ravel, para comentar a visão que ele tem da escolha dele por Eric e essa visão frase até dura. A de Jean Lucas? Não, era muito mais prazeroso jogar com o time de 2025. Me chamou a atenção. E logo depois ele fala, um tá no auge físico, outro caiu de produção, aí o cara... É bem isso é bem... mas o de Jean Lucas, eu não sei se o hoje dele foi para hoje ou pro hoje... Não, ele fala, hoje quarta-feira ou hoje tempo também, presente, tipo temporada, né? Se caiu de produção no jogo, tá falando especificamente no jogo. Tem que interpretar como foi esse hoje, se foi no jogo ou temporada. Eu acho que é temporada também, que Jean Lucas não repete o mesmo nível, né, Ravel? Como o Cássio entendeu, temporada. Isso. São declarações que não surpreendem o torcedor do Bahia, com toda certeza, tá, Fred e Cássio? Por quê? Porque ele já vem repetindo a maioria das coisas que ele disse aí. Primeiro, de que o entendimento dele sobre o time e sobre o jogo mudam a necessidade que você tem de abrir mão da técnica, da qualidade, da cadência, privilegiando outras valências que são igualmente importantes no futebol. Ele já falou isso em outras coletivas. De um Bahia que precisa ser mais reativo, que precisa saber sofrer, que precisa jogar atacando espaço, que precisa ser mais físico, dividir mais bola, ser mais combativo. E tudo isso a gente está vendo em 2026. Aliás, esse para mim é o principal meio pelo qual o time de 2026 é um time melhor. É um time que consegue mais resultados. Se não é melhor sob o ponto de vista técnico, agradando aquele torcedor que gosta de ver um futebol melhor jogado, né? Sob o ponto de vista técnico mesmo, é um time mais pragmático, é um time que se abraça mais com os resultados conquistados, é um time que protege melhor a baliza, não à toa o Bahia, por bem ou por mal, vem tomando menos gols. Então é um time que, de alguma forma, ele privilegia a conquista e não privilegia o jogo bonito, como foi em 2024 e 2025. Em relação à declaração inicial dele, minha única discordância. Eu não vejo 4 possíveis alternativas a Everton Ribeiro. Primeiro porque eu descarto completamente o David Martins como uma opção. Ela pareceu ser colocada na coletiva aí apenas pelo fato de ser um jogador que estava ali entre os relacionados. David Martins não tem nem cancha suficiente para jogar um jogo de Libertadores. E nas partidas que ele atuou esse ano, nenhum torcedor sequer cogitou a possibilidade dele sequer ser lançado no jogo hoje. Imagina ser pautado como uma possível alternativa a Everton Ribeiro. Então pareceu ser apenas um nome lançado ali para você dizer que você tinha 3, 4 alternativas para substituir o jogador indisponível. Não me parece o caso. Segundo que, assim, reconhecendo que Caio Alexandre treinou pouco para desempenhar esse papel, por que não Rodrigo Nestor, que é um cara que executa esse papel? Ele não seria improvisado nessa função, ele já jogou assim no próprio Bahia. Então, para mim, acho que fica o principal erro ainda mais evidenciado a partir dessa fala de Rogério sobre ter não lançado o jogador entre os titulares e não ter sido a primeira alternativa, não que Caio tenha entrado mal. Por fim, fica o alento de compreender que todo o restante, em termos de leitura do jogo, foi de fato o que aconteceu, né? Em alguns momentos a gente costuma ver no futebol brasileiro, no Rogério de antigamente, o hábito dos treinadores, de um modo geral, eles negarem a realidade que está posta diante dos olhos de quem quer ver, né? E Rogério, pelo menos, não fez isso. Se é que a gente consegue aqui fazer uma análise positiva, extrair algo de bom do que aconteceu hoje, ele conseguir não negar a realidade e dizer aquilo que, de fato, está evidente, né, nos olhos de todo mundo. O Bahia não fez um bom jogo, o O'Higgins poderia ter feito mais um gol, o Bahia não conseguiu utilizar esse ataque ao espaço como alternativa, errou muito passe. E parte disso também está na conta dele pelo fato de ter escolhido um jogador que não consegue cadenciar bem a bola, que não consegue achar esses passes na profundidade que ele quis que o time fizesse. Ou seja, está na conta dele, sim, o Bahia não ter conseguido encontrar esses passes.
e na conta da má fase do Ademir, principalmente, né, como o ponta que consegue fazer esse 1-1 ofensivo que ele também cita na coletiva, Fred. Então, assim, tudo que foi dito também por Rogério também não me surpreende. O grande problema é você perceber uma leitura muito correta do jogo e tendo a oportunidade de fazer a mudança no intercurso da partida, você ter mexido tão mal, porque como eu disse aqui, a entrada de Eric não funcionou, poderia ter colocado o Rodrigo Nestor. Volto a dizer, não que Caio tenha feito uma partida ruim, mas Caio e Nestor, por exemplo, poderiam ter feito com que o time fosse mais organizado, mais propositivo, acertasse mais passes. Quando o Bahia estava tentando atacar na pressão ali no segundo tempo, que o William José estava baixando o tempo todo para fazer um quarto homem, ou se ele não estava funcionando como centroavante, tenta espaçar a defesa do O'Higgins, colocando 2 pontas de velocidade, colocando o Pulga e o Sanabria, e não fazer uma dobra de centroavantes que não recebiam a bola. Então eu acho que o grande problema foi ter feito uma leitura tão boa no momento onde o resultado já está aí. Parece que no fim das contas, por mais juízo do que sorte, o treinador se abraçou a 1-0 sofrido como um placar reversível e preferiu minar qualquer possibilidade do Bahia sair com um resultado melhor do que um simples 1-0 contra. A última frase que eu vou trazer aqui de Ceni, inclusive eu vou ler só a parte que está em destaque na reportagem do GE, que eu acho que eu abriria, se eu fosse o autor da matéria, eu abriria com essa frase, que ele diz o seguinte: quando você faz um jogo tão abaixo como foi o nosso primeiro e volta com 1-0 contra, você tem que agradecer, trabalhar e recomeçar, né? Então, assim, ele realmente trata a derrota por 1-0 como o menor dos danos para esse jogo. Aceitou o resultado. Disse assim, ó, tá bom, porque a gente jogou. Não tinha o que fazer. Porque a gente jogou, tá bom demais esse 1-0, a gente resolve em Salvador. Não, tá? Não é nem exatamente isso. Acho que pelo que jogou hoje, independentemente de resolver, assim, claro que é reversível, mas assim, pelo que jogou hoje, 1-0 tá ótimo, porque não tinha a menor condição de fazer diferente disso aqui, ainda que tivesse. É isso, porque a gente acaba vendo um reflexo claro disso pelo fato de o treinador, ele já teve essa postura sempre que ele jogou uma competição eliminatória aqui, comandando o Bahia, ele viu isso dessa forma. Eu sei que todos, de um modo geral, veem, mas eu nunca vi algo tão explícito como o Rogério trata as competições eliminatórias de jogos de ida e volta, como de fato um duelo de 180 minutos. Risco mínimo, mesmo que você tenha ali um dano de 1-0, na leitura dele poderia ter sido 2-3, e até poderia pelo menos 2 aí ter sido. Então ele trata assim, tá 1-0 aqui, eu não vou tentar fazer algo diferente para conseguir 1-1 não. Eu vou abraçar esse 1-0 contra e vou contar com o desempenho do time na Fonte Nova, com a Fonte Nova lotada, com uma noite melhor dos meus atletas, para poder reverter aquilo que na cabeça dele deve parecer mais provável jogando em Salvador com 1-0 negativo do que seria você jogar com um empate, porque o Bahia hoje poderia, se fosse melhor montado, pela qualidade técnica que o time tem, o Bahia poderia sim ter empatado o jogo, embora não tenha feito nada na partida que fizesse com que o torcedor mais otimista pudesse sonhar com isso. Não à toa, a gente já trouxe a estatística do jogo, o Bahia nem finalizou sequer uma bola no gol, mas eu acho que passa muito pela postura dos atletas e pela escolha do treinador na noite de hoje. Ravel, como a gente já está falando bastante de Rogério Ceni, vou pedir a avaliação dele. A gente já comentou todo o trabalho dele, não precisa repetir. Tá? Então a gente já fez toda a avaliação de Rogério Ceni e eu queria começar. Se você acha que foi um trabalho ruim, foi um trabalho muito ruim, razoável, bom, logicamente dá para interpretar que não foi, né? Emoba e nenhum jogador do Bahia hoje terá avaliação positiva, tá? Então os verdinhos estão descansando na noite de hoje. Muito mal para Rogério Ceni, é isso? Emoba é sangue. Exatamente. Sangue isso. É muito mal. Eu demorei 10 segundos aqui para... Eu tô acostumado... Mas o Emop baiano. Porque eu falei, Emoba, que gira é essa, meu irmão? Aí eu pensei, porque assim, não, agora... Cara, ficha, é o Emoba. Ronaldo não teve o que fazer, né, Ravel? Ali não... Não teve o que fazer, mas no lance do segundo gol, no gol anulado, ele permite ele e Gabriel Xavier aí, pode botar inclusive laranja por 2, permite uma cabeçada na pequena área, pelo amor de Deus.
Assim, Ronaldo tá cheio de crédito, o ano de 2026 dele é muito bom, mas ele não pode permitir essa cabeçada não, e o Bahia foi salvo pela intervenção correta do VAR. VAR esse que salvou também aí esse lance, e foi o único que se salvou no conjunto de arbitragem, que tá passando ao largo aqui pela péssima atuação do Bahia, mas essa arbitragem desse Uruguai hoje também, vou te falar. Você acha que o primeiro gol devia ter sido anulado também, Ravel? Não acho. Eu acho que ali foi uma disputa de jogo, em especial de jogo de Libertadores, tá? Eu acho até que ele marcou muita faltinha e isso talvez tenha acentuado a diferença de critério de alguns lances, inclusive o lance do gol, Fred. Mas eu achei um lance de jogo. O problema foi ele ter dado faltinha demais, picotado o jogo demais, dado cartão amarelo para 2 jogadores do Bahia ali, sem a menor necessidade justificativa, principalmente a de Roman Gomes, assim, um negócio inexistente. A arbitragem hoje foi ridícula. Claro que ela não interferiu negativamente no resultado, até, como eu disse, atuou com justiça ali na anulação do segundo gol, mas para quem está jogando o jogo, entende bem que aquilo ali, o negócio é tenebroso. É muito ruim quando você joga um jogo com arbitragem nesse nível. E aí Ronaldo, ele vacila nesse lance, e por isso que, assim, por ter participado pouco do jogo, né, não tem responsabilidade no primeiro gol, mas se o segundo sai, a gente estaria aqui colocando uma lupa naquela saída na pequena área. Não se aceita um goleiro tomar uma cabeçada em pequena área. Até porque a situação ficaria muito pesada, né? Esse programa teria um peso pesado, muito maior. Isso. Aí a gente ficaria aqui procurando onde é que o Bahia poderia ter. Detalhe, foi um gol anulado. Foi um gol anulado sem uma demanda muito clara para anulação, né? É uma falta bem... a falta lá no começo. Não teve, na hora do gol ali, você revê o replay, no começo você não tem uma demanda... Uma sensação. Eu fiquei muito mais com a impressão, Fred, de que teria sido impedimento do Castilho na origem da jogada, do que a falta do Ademir. Quando o VAR chama para rever o lance da falta, eu fiquei até assustado. Assim. Não é o tipo de falta que a gente assistindo a partida ali, na dinâmica do jogo, vê e já grita, né, que vai ser falta e tudo mais. Então, Ronaldo, por não ter saído na pequena área, e Gabriel Xavier, por ter permitido que o Castilho subisse assim, com total amplitude nas costas dele, eles participam desse lance e jogam mal na noite de hoje. Eu poderia falar outras coisas aqui de Gabriel Xavier, mas... Vamos para Ramos muito Mingo. Ruim dele com os pés. Deixa para lá. Ramos Mingo, que foi quem fez a quarta zaga aí também. Isso. Começou o primeiro tempo horroroso, péssimo. No segundo tempo, o campinho estava desatualizado porque foi feito a partir de outro jogo e faltou atualização, mas já tá corrigido. Ramos Mingo aí. Pronto, beleza. Vai mal também. Laranja para ele aí. Pela leve melhora no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele foi uma coisa tenebrosa. Fase ruim também através desse zagueiro, viu? E aí jogou mal também. Roman Gomes. E depois Gilberto, Vermelho. Se você já quiser fazer a avaliação dos 2 laterais direitos. Vou fazer logo os 2, até porque só um jogador do banco merece algum tipo de conceito. Roman Gomes muito mal. Acho que o cartão atrapalhou o desempenho dele na partida, porque ele se conteve muito. É um jogador sanguíneo, né? Um jogador que tem muita raça, muita vontade. Nunca mais a gente fez um programa junto. Tá gostando dele? Verdade. Tô gostando dele, sim. Acho que ele é um jogador que cada muito vez jovem, mais né? Muito promissor por 2025, mas muito jovem, né? Eu tinha uma certa dúvida dessa equação. Qualidade muito bem em 2025, mas ainda muito jovem. Assim, é um cara de 21 anos, melhor lateral do campeonato argentino. Ok, mas o campeonato argentino também não atravessa seu melhor momento, né? A questão principal aí é que ele no Bahia já deu uma resposta rápida, sólida, e o seu reserva imediato não passa a menor confiança, né? Então eu tô gostando do ano dele, muito por ele, e em partes por não ter mais que aturar Gilberto na titularidade, porque eu vou te confessar que já não tenho mais paciência, não tenho saco. Roman Gomes foi péssimo, porque acho que o cartão condicionou a postura dele, o desempenho, e Gilberto não melhorou em absolutamente nada, pelo contrário, já entra entregando uma bola ali, não faz nada de diferente pelo Bahia. Já tem um tempo, inclusive, que Gilberto não entrega com regularidade alguma boa atuação. Amanhã o volume vai ser bom, viu, né, Boba? Amanhã tem volume. Torcedor do Bahia, se quiser ali fazer uma doaçãozinha em homenagem a esse time de hoje, fique à vontade. Luciano Juba. Quase no final ele constrói uma jogadinha ali, né? Pois é. Esse vai ganhar um laranja, apesar do primeiro tempo terrível. Porque foi o único jogador que quis alguma coisa sob o ponto de vista ofensivo
no segundo tempo. Ainda tentou ali, jogando quase como um ponta, lembrando Inclusive, um pouco ali. o gol passa por uma hesitação dele ali na jogada, né? Passa. Na verdade, ele erra no primeiro e no segundo lance do O'Higgins, né? O primeiro que quase gera o gol e o segundo que gera o gol, ele vacila. O primeiro tempo dele foi péssimo, terrível. Aí no segundo tempo ele melhora um pouquinho sob o ponto de vista ofensivo, jogando um pouco mais avançado mesmo ali, até porque o Bahia, como eu falei, tentou fazer uma espécie de dobra de centroavantes e a ponta ficou com ele ali, mas não funcionou e o Laranja também jogou mal para ele. Acevedo. Esse eu tô na dúvida, porque eu não acho que ele tenha feito uma boa partida, mas diante da atuação terrível dos demais jogadores, eu tô aqui em dúvida se eu salvo ele pela eliminação, Fred, ou se eu coloco ele no mesmo balaio, porque também não dá para poder dizer que ele tenha feito uma partida boa, não. Eu tô em dúvida entre razoável e jogou mal, mas muito mais pelas péssimas atuações dos demais, eu vou colocar um razoável aí para ele. Não que ele tenha feito um grande jogo, mas razoável só porque ele mesmo, ainda conseguiu ser menos pior do que essas dragas. Carregou um pianinho hoje, viu? Carregou. A característica dele é de acordo com a proposta que Rogério pensou para o Bahia na noite de hoje. O grande problema, Fred, e bateu bem é que também, o Bahia tomou um gol com 3 minutos. Quando toma um gol com 3 minutos, um jogador como Acevedo acaba perdendo um pouco da sua principal função, que é o Bahia que entra primeiro para se defender e depois tenta atacar. Com 1-0 contra, com 3 de 90 minutos a serem jogados, urge a necessidade do time ser mais propositivo. E Acevedo não vai ser esse cara. Não é ele que vai dar o passe para acionar o Ademir, para acionar o Kiko Oliveira. Então, quando o Rogério criticou, por exemplo, a falta de ataque ao espaço, parte significativa disso está na conta dele, pelo fato dele não ter colocado em campo os jogadores tenham capacidade de executar essa função. Eu insisto, Caio Alexandre e Rodrigo Nestor deveriam ter jogado, no caso de Caio, até mais minutos, e no caso de Rodrigo Nestor, ter entrado na partida, o que nem aconteceu. Vamos então Vamos primeiro para Jean Lucas, depois a gente vai para essa questão Eric, Caio Alexandre, tá? Porque requer um debate maior. Jean Lucas, para mim, muito mal, vermelho. Não gostei da atuação dele, apesar dele ter apresentado uma melhora tímida no segundo tempo, mas assim, muito pouco mesmo. E para piorar, ele ainda tem assim, o que para mim foi a segunda chance, talvez até a primeira, mas com certeza uma das duas chances mais claras que o Bahia teve no jogo aos 47 minutos do segundo tempo, quando o Juba faz um cruzamento para ele até se posiciona bem, mas o gesto técnico... que Juba criou ali a última chance. Isso, muito mal executado. E assim, ficou caindo, pedindo faltinha o tempo inteiro e o juiz não estava indo na dele, além de ter perdido a bola que dá origem ali à finalização do gol, né, do O'Higgins. Então, muito mal para ele. Partida terrível de Jean Lucas. Os 30 minutos de Eric valem como muito mal? Não acho. Acho que é mais um jogou mal. Porque, como eu disse, assim, não tem nenhuma ação que você possa dizer que ele prejudicou o time. Ele muito mais prejudicou o time por estar sem função, por não ter conseguido participar do jogo. É diferente, por exemplo, de um Gilberto, que entrou sendo nocivo, errando passe. É diferente de um Roman Gomes, que pelo cartão praticamente se omitiu da partida. Eric, ele ficou sem função, ele entrou para fazer algo que ele não sabe fazer, principalmente depois que o Bahia toma o gol logo no início. Ele deveria participar mais do jogo na fase ofensiva e ele não é esse cara, não é ele que vai acionar os atacantes do Bahia. Então a mudança dele, né, já que ele entrou ali no jogo no time titular, a mudança foi acertada e a atuação dele nos 30 minutos não foi dos piores jogadores do Bahia em campo, não. Nem entre os laranjas ele tá entre os piores. Ele com certeza foi um jogador que muito mais pagou por ser mal escalado do que necessariamente teve gestos técnicos ruins dentro da partida. Caio Alexandre, que acabou jogando 60, né? Razoável, porém um razoável melhor que o de Acevedo. Não dá para você colocar um jogou bem, e a torcida tricolor há de convir, né? Concordo, eu acho que ele foi o jogador que ainda se salvou nessa partida ruim do Bahia hoje, mas não é o suficiente para colocar numa avaliação positiva, não, né? Pelo amor de Deus, assim. Tem que ser muito preciosismo para acreditar
que um passe de lado, um passe projeção, Não uma roubada de bola seja o suficiente para a gente referendar positivamente um jogador que, junto com o setor ofensivo do Bahia, teve 0 finalizações 60%, na barra. Então, pelo amor de Deus. Isso tendo 60% de posse de bola, porque não é que teve zero finalização no alvo e mal conseguiu, assim, teve a bola assim, o tempo todo e não conseguiu, como você falou, passe para o lado, passe lento, assim, realmente passou muito longe de... seria um exagero. Não tem uma nota diferente dessa. Pois é, mas é por isso que assim, eu o coloco como o melhor do Bahia, mas ser o melhor do Bahia na noite de hoje não quer dizer absolutamente nada em termos de performance positiva. Hora de deixar a curtida, tá? Quem não deixou até aqui no programa. É raríssimo a gente lembrar de pedir durante a live. A gente só pede no finalzinho, no apagar das luzes. Mas eu lembrei aqui agora. Galera, deixa a curtida, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações. É importantíssimo. É um pequeno gesto para você deixar uma curtida aqui. A gente tá aqui na live produzindo conteúdo. Tem uma turma pedindo pra gente trazer aqui depois do pós-jogo do Bahia, trazer análise da Copa do Brasil. O que é que aconteceu, tabela. A gente está fazendo vídeos específicos. 2 deles já estão no ar. Assim que acabar a live você pode assistir. Como ficou o caminho do Sport, como ficou o caminho do Fortaleza. Ainda hoje vai entrar o caminho do Ceará também. A gente vai acompanhando dessa forma a Copa do Brasil. Na quinta-feira vai fechar essa primeira fase e aí pode ser que a gente faça um balanço geral da primeira fase. Voltando aqui para as análises individuais, hora dos atacantes, e aqui nada funcionou também, né, Ravel? Nada. Ademir, Kike Oliveira e William José. Isso, vou começar primeiro pelos titulares, depois imediatamente eu já faço análise dos substitutos também, mas Ademir péssimo. Errou tudo, não conseguiu vencer nenhum duelo 1 contra 1. Aliás, não é a primeira partida no ano, ele que começou bem o ano, depois entrou numa espiral negativa aí, e ele como principal válvula de escape desse Bahia, que hoje o time titular já não joga mais com os pontas abertas com essa função de serem 2 jogadores atacando o espaço, embora Kike Oliveira seja um jogador que tente fazer isso, mas ele não tem como principal característica essa velocidade e o drible. Então, Ademir, ele tem agora, ele está imbuído dessa principal responsabilidade e não está conseguindo responder bem. Mais um jogo ruim dele, dessa vez muito mal. E Pulga, que entrou no seu lugar, mal também. Embora não tenha sido tão mal quanto Ademir, mas não conseguiu mudar o panorama do jogo, venceu pouquíssimos duelos no 1 contra 1, ou seja, a configuração praticamente se manteve a mesma ali. Então, fica Ademir mal ou muito mal para Pulga? Pulga mal. Mal, né? Pulga mal, laranjinha. Kike. No comando de ataque. Vamos para Kike. Eu ia deixar Kike por último, porque Kike, dentre os titulares, é o que vai... Olha só, laranja vai salvar. Ele vai salvar mas eu fiquei com essa sensação também, viu? É isso. Porque ele é um cara que consegue participar do jogo, pelo menos na fase defensiva, ali, com vontade, com pressão. E pouca gente vai se lembrar, e talvez, que no final do primeiro tempo ele teve uma chance. Ele quase chega em condições de finalizar ali, mas o zagueiro do O'Higgins chega na hora bloqueando a finalização. Para mim, ali era a principal chance de perigo do Bahia no jogo. Mas o jogador da equipe chilena se recupera no lance e a bola cai no pé dele ali, porque ele se coloca numa condição até positiva para poder finalizar. Não teve uma atuação boa, né? Não dá para salvar. Mas eu destaco, ao menos, o esforço desse atleta aí. William José. Mal. E o William José e Sanabria também muito mal. Os 3 aí pode colocar o vermelhinho sem muita... Amigo, realmente, a Emoba não esperava isso pós-carnaval, não. Pois é. Vai poder abastecer o estoque aí, porque assim, o William José, até desses 3, foi quem mais participou do jogo, mas como eu disse, a origem do gol do O'Higgins passa de um erro de passe, né? Eu lembrei dessa sua sentença. Depois ele... Puniu, viu? Se fosse eu, Fred, quando eu faço isso, Ravel, Fred fica dizendo que punitivo. Mas aí com o Ravel deixou passar tranquilo. Mas que bom que você usa o mesmo critério. Mas é porque, meu amigo, nesse caso, isso ainda se soma a toda a nulidade do setor ofensivo do Bahia. O cara não conseguiu fazer absolutamente nada. Não deu uma cabeceadinha pro goleiro encaixar, não deu um chute passando mais próximo da barra pro goleiro tomar um susto. Não foi nem necessário, praticamente, o goleiro do O'Higgins fazer cera hoje. Só teve um lance que ele fez uma cerinha mentirosa ali no começo do segundo tempo, quando ele divide uma bola com o Jean Lucas. Fora isso, não foi nem necessário o goleiro da equipe chilena
tentar amarrar o jogo, né? E esse ataque do Bahia aí foi um ataque cardíaco hoje. O William José foi quem teve mais minutos para poder fazer e não fez, muito mal. Everaldo, inicialmente, Rogério, com a sangria dele de fazer Everaldo marcar a lateral, ajudar na parte tática, parecendo até que o Bahia não precisava de gol feito, né? Colocando o centroavante para jogar de ponta, tendo ponta no banco. Entrou mal também, muito mal para ele. E Sanabria é um jogador que, como eu disse, eu esperava que ele entrasse mais cedo na partida, porque eu achava que o lado esquerdo ali, onde ele costuma jogar, era onde o Bahia tinha um pouquinho mais de possibilidade de construir alguma coisa que trouxesse perigo, mas quando ele entrou, ele não justificou toda a expectativa que eu tinha em torno da sua entrada no jogo, Fred e Cássio. Então, o ataque do Bahia aí, ele está justamente avaliado, sem dúvida, porque foi o setor que menos funcionou. Se a gente ainda teve ali uma defesa que eventualmente ainda tenha conseguido alguma coisa com Juba, ou o meio-campo com a CP de Caio Alexandre, no ataque não salva praticamente ninguém, à exceção do empenho defensivo de Kike Oliveira, mas a gente está falando de um setor que é responsável, né, majoritariamente ou principalmente aí, por fazer gol, né, por fazer a rede balançar. Então, o ataque hoje não tem salvação nenhuma. Perfeito, Ravel. A gente também não vai nem escolher o melhor em campo, ainda que tenha sido o Caio Alexandre pelas suas palavras, mas pelo nível de atuação que você falou, a gente não precisa colocar uma estrelinha sobre ele, né? É o critério do blog. Não dá não. Ninguém é obrigado a escolher. Não precisa jogar uma boia nesse caso, não, meu irmão, pra dizer quem se salva no time, não. Pra gente fechar a live, vamos dar uma olhada aqui, tá? Em como está o desenho dessa segunda fase da classificação. Lembrando que os placares de Barcelona, de Guayaquil e Argentino Júnior e Real Potosí e Botafogo são placares de momento, tá? Quando a gente está fazendo essa live. Faltavam 17 minutos cada jogo. Esses jogos não estão encerrados. O Botafogo está perdendo para o Potosí e o jogo, que é um detalhe, ficou bem difícil a chave do Botafogo, esse confronto Barcelona de Guayaquil e Argentino Júnior ali para a terceira fase. Ficou pesado para o Botafogo. Esses jogos estão ainda acontecendo, tá? Tivemos a vitória do Independiente. Esse não é Independiente, não. Esse é Independente de Medellín. Não. Tem o Diente. Oxi. Porque a turma chama mais aqui de Independente, mas é Independiente de Medellín. Veja. Agora, curiosamente, tu me fez a curiosamente lá na, até porque o D é de Deportivo. Deportivo Independiente de Medellín. Independiente de Medellín. Não, e lá na Colômbia, não é de Medellín, não, é Medellín, passado, porque o M é Medellín já. Fala. Na Colômbia, né, quando eu estive lá no ano passado, boa parte dos torcedores que eu encontrei se referem ao time como DIN. Exato. Que é o contrário da LDU, que a gente chama aqui de LDU e todo mundo chama de Liga, né? Exatamente. Lá é muito chamado de DIN mesmo. Inclusive na Comuna 13, né, um dos locais mais turísticos lá da cidade de Medellín, tem um escudo bem grande pintado na parede lá do Deportivo Independente de Medellín. Pegou aqui a carta. Soltou na mesa aqui, meu amigo. Outro placar ali, aquele é o 2 de maio, né, que classificou. 2 de maio, tirou o Aliança na primeira fase. Nossa, que feito, hein? Porra, cara, se for um time bem menor. Mas, meu irmão, os times peruanos geralmente não fazem muita frente, não. Infelizmente, né? Mas o Aliança ano passado tirou Boca. Exatamente. Mas é o maior feito da história do clube, provavelmente, na Libertadores. Algo perto disso. O máximo lá é o vice do Universitário, acho que 72, Independiente é Avejaneira, e o do Sporting Cristal, vice de 97 pro Cruzeiro. E largou com um empate em 2-2 com o Sporting Cristal, tá? E o Carabobo venceu. Conhece o escudo, Cássio? Que o Carabobo venceu. Huachipato. Parabéns. Errei? Acertou. Parabéns é quando acerta, porra. Não, porque parabéns irônico da porra, parabéns. É foda. Não, meu irmão. É foda. Esse cara Não. Conheço. O tom do parabéns aí tem parabéns pegou A, por acaso, quando fala parabéns pegou A. Tá dando parabéns. Tá dando parabéns, tá tirando o nome. Se colocar ele de assessor de Rogério Ceni, o Bahia não ataca mais nunca. É defesa demais, meu amigo. Pelo amor de Deus, cadê os parabéns aí? Parabéns de quê, porra? Eu errei.
Isso aí tu negou algum camarote pra ele no Galo, não negou não? Não, O homem do chão, homem do chão. homem. Marromeno, ficou na casa em Olinda. Não. Do chão, é Marromeno.